Bom dia, são 8 horas e 15 minutos, quinta-feira, 2 de outubro. Esta é a TV Senado, eu sou André Ricardo e você assiste agora ao Senado em Dia. Campanha Outubro Rosa alerta para a prevenção ao câncer de mama. Congresso debate proposta de unificar eleições. Voluntários são a maioria entre os mesários este ano. Senado deve retomar votações de projetos depois das eleições. E na segunda reportagem da nossa série Brasil 200, conheça mais sobre a diversidade da população brasileira. Os principais prédios públicos de Brasília ganharam iluminação especial este mês. A campanha Outubro Rosa foi lançada nesta quarta-feira. As cores das fachadas despertam para a importância do autoexame no combate ao câncer de mama. Congresso Nacional, Palácio do Planalto, Supremo Tribunal Federal. Os principais prédios públicos de Brasília vão se vestir de rosa durante os próximos 30 dias. A cor chama a atenção para uma doença que deve atingir 57 mil brasileiras em 2014, o câncer de mama. A campanha alerta as mulheres para a importância do exame preventivo. O câncer de mama pode ser prevenido, que é muito importante detectar tempranamente e que o pronóstico tem que ver com essa ação de estar se fazendo a mamografia periodicamente. O Outubro Rosa traz para Brasília a exposição Recomeço. 20 mulheres que fizeram cirurgia para a retirada de seio, posaram para fotos e deram depoimentos sobre como enfrentaram e venceram o câncer de mama. As mulheres que participaram dessa exposição e muitas outras que estão aí, que passaram pela doença, estão realmente vivendo a vida no dia a dia, o cotidiano e também resgatando a autoestima. É fundamental, abrace essa causa, porque nós salvaremos mais de 50% de mulheres. A exposição Recomeço está aberta ao público no Panteão da Pátria, na Praça dos Três Poderes, em Brasília. A partir do dia 16 de outubro, ela pode ser vista também no Palácio do Planalto. Na contagem regressiva para as eleições, termina hoje a propaganda gratuita no rádio e na TV. Hoje também é a data limite para a realização de comícios e debates. Com uma ressalva, há uma tolerância para os debates. Eles podem se estender até amanhã. Está na Constituição, os eleitores devem ir às urnas a cada 2 anos para eleger representantes de diferentes esferas de poder. Mas a proposta de unificar as eleições está em debate no Congresso. A repórter Sara Reis explica. Em uma eleição, escolhemos o presidente da República, governadores, senadores, deputados federais, estaduais e, no caso do Distrito Federal, deputados distritais. Na outra, 2 anos depois, é a vez de eleger prefeitos e vereadores dos municípios. Na eleição de 1970, o governo militar decidiu que seria importante ter essa defasagem para não misturar assuntos estaduais, nacionais, etc., nas eleições municipais. Unificar as eleições federais, estaduais e municipais é um dos pontos da reforma política. São várias as propostas de emenda à Constituição em debate no Congresso Nacional. Uma delas, que está pronta para ser votada na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, estabelece a unificação a partir de 2022. Para coincidir os mandatos, seria feita uma exceção. Vereadores e prefeitos eleitos em 2016 ficariam no cargo por 6 anos, em vez dos 4 anos regulares. Eu acho que é melhor manter a defasagem, porque é muito importante você não misturar assuntos estaduais e federais nas campanhas municipais. Quem é contrário a essa proposta tem dificuldade principalmente de fazer confusão na cabeça do eleitor, principalmente pelo número de candidatos, que aí, na verdade, ele estaria votando em 7 nomes. E aí, nesse caso, será que ele ia conseguir decorar o número, no caso? Eu acho que não teria problema nenhum, porque hoje, nessas eleições que a gente tem em nível federal e estadual, ele já vota, no caso, em 5 candidatos. Para o autor da proposta, senador Romero Jucá, realizar eleições para todos os cargos ao mesmo tempo pode gerar economia aos cofres públicos. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, a logística envolvida em uma eleição geral é semelhante à do pleito municipal. Em 2012,
foram gastos 395 milhões de reais. Faltam 3 dias para a votação e mais de 12 milhões de eleitores, além de votar, vão trabalhar no próximo domingo como mesários. Para compensar, a Justiça Eleitoral garante benefícios. As vantagens têm atraído cada vez mais voluntários. Neste ano, eles são maioria. Pedro Souza é funcionário público e vai ser mesário pela primeira vez nesta eleição. Vão ser 2 domingos, né? O primeiro e segundo turno. Mas não, é um momento diferente, é um momento especial que a gente vai estar participando do momento mais alto, acho que, da democracia. Pedro escolheu trabalhar no dia das eleições. Pela primeira vez, o número de voluntários, 1.300.000, superou o de convocados pela Justiça Eleitoral. Desde 2004, o TSE incentiva a apresentação espontânea com o programa Mesários Voluntários. A boa ação tem suas vantagens. Cada dia dedicado às eleições, inclusive o treinamento, rende 2 dias de folga no trabalho. Esse e outros benefícios já existiam antes do programa Mesários Voluntários. De acordo com o Código Eleitoral, quem trabalha nas eleições tem auxílio alimentação, crédito em disciplinas do ensino superior e vantagem no caso de empate em concurso público. Ainda assim, muita gente torcia o nariz quando era convocada pelos TRS. Queriam se recusar de pronto, ou arrumavam um jeito de não participar. Muitos deles já tinham os impedimentos legais mesmo, então não poderiam. Mas aí a iniciativa foi nesse sentido, de buscar aqueles eleitores que venham de boa vontade, que venham interessados em trabalhar. No total, 2.400.000 mesários vão trabalhar distribuídos em mais de 450.000 sessões eleitorais. Os critérios para escolha foram a idade, o tempo de estudo e a profissão. A maioria dos voluntários são servidores públicos. Isso porque eles têm mais facilidade para tirar os dias de folga. A maioria, o que a gente vê, são servidores públicos, professores, bancários, interessados especialmente nos dias de folga a serem concedidos. Já o pessoal da iniciativa privada, muitas vezes, tem até prejuízo então, quando são convocados para trabalhar, porque o comerciário não pode tirar folga porque ele perde dia de comissão. O comerciante também, o negócio é dele, ele não pode tirar folga do trabalho dele porque a Justiça Eleitoral concedeu. Infla o seu espírito, o seu ego de cidadão, de poder participar desse momento de cidadania bem legal. O nosso site tem uma seção especial sobre as eleições deste ano. Lá na página www.senado.leg.br/notícias, você pode conferir as reportagens preparadas pelo jornalismo da TV, da rádio e da agência Senado. Entrevistas, gráficos e orientações ao eleitor. Depois das urnas, o Senado deve retomar as votações de projetos. Nesta quarta-feira, o secretário-geral da mesa, que acompanha e assessora o trabalho legislativo, enumerou matérias que podem entrar na pauta. A aposentadoria especial para servidores públicos com deficiência e a guarda compartilhada dos filhos em caso de separação dos pais. E até o fim do ano, os senadores devem acelerar a análise da lei de licitações e de 2 códigos. As emendas da Câmara ao projeto de código do processo civil, do CPC, as reformas ao Código de Defesa do Consumidor e a nova lei de licitações, todos esses foram produtos de comissões de juristas instaladas, seja nesse ano, seja em anos anteriores, né, e que agora estão em fase de deliberação final pelo Senado. A pauta e a data para a retomada das votações serão decididas entre os líderes partidários e o presidente do Senado. A reunião ainda não foi marcada. Índios, negros, pessoas com deficiência, homossexuais, mulheres. Houve avanços na sociedade brasileira para as minorias, mas as diferenças entre os grupos sociais ainda exigem políticas públicas específicas. Veja na segunda matéria da nossa série Brasil 200, do repórter Hermes Coelho. O censo de 2010 mostra que as mulheres chefiam 38% dos lares do país. Elas também estudam mais que os homens. Na população masculina com 25 anos de idade ou mais, 50,8% não eram instruídos ou não tinham concluído o ensino fundamental, contra 47,8% das mulheres.
9,9% dos homens possuíam diploma universitário. O índice delas é de 12,5%. Mas isso não se reflete nos salários. Em 2013, elas ganhavam 72,9% da remuneração deles nas mesmas funções. No próprio espaço educacional, onde as mulheres são maioria, a gente tem uma separação, áreas onde elas entram e áreas onde elas não entram. E isso vai impactar depois no mercado de trabalho, porque, em geral, essas áreas onde as mulheres entram são áreas menos valorizadas socialmente, em termos de remuneração. Então, a gente tem um impacto aí que é forte. O aumento da autodeclaração revela que a autoestima dos negros brasileiros está maior. O percentual de pardos cresceu de 38,5% em 2000 para 43,1% no último censo. O índice de pessoas que se declaravam pretas subiu de 6,2% para 7,6% no mesmo período. Já o número de brasileiros que se reconheciam como brancos caiu. Eram 53,7% há 14 anos e hoje são 47,7%, minoria da população. Mas os baixos indicadores educacionais e de ocupação de negros no país mostram que ainda há muito a ser feito. Se a população branca ela tem uma taxa de desemprego de 5,1%, e na população negra é 6,9%. Se a gente fosse segregar ainda gênero e raça, as mulheres negras elas ficam praticamente, tirando os indicadores de escolaridade, sempre em último lugar. Márcia sente na pele o que é ser mulher e negra no Brasil. Pós-doutora em comunicação social e consultora de moda, a brasiliense aprendeu cedo a erguer a cabeça sobre o preconceito. Então eu acho que tem muita coisa ainda para fazer. E o primeiro passo é garantir educação para todas essas meninas negras que sabem o que querem, as pessoas sabem o que querem e querem ascensão social, querem ter bom professor, querem ter acesso a livros, querem ter acesso às novas tecnologias, querem ter acesso a uma vida de qualidade. O censo também revelou que 23,9% dos brasileiros declararam ter algum tipo de deficiência. Isso significa que mais de 45 milhões de pessoas vivem com algum tipo de limitação no dia a dia. A maior parte alegou problemas de visão. O resultado ajuda a direcionar as políticas públicas do Poder Executivo. Este reconhecimento é que vai abrindo portas para nós. Nós temos que levar essa necessidade para o poder público, para o poder político, para poder reconhecerem tudo isso. Então, hoje nós estamos num outro momento, mas muito defasados ainda. Precisamos muito caminhar nesse sentido. Já o movimento LGBT comemorou um fato inédito. Pela primeira vez, o IBGE catalogou o número de casais formados por pessoas do mesmo sexo. 58 mil pares se assumiram para o Instituto, 53,8% formados por mulheres. O reconhecimento pode pavimentar um caminho sem volta contra a homofobia, mas a cultura que discrimina gays ainda é forte no país. Você chega junto com a sua namorada, de mãos dadas, chega um outro casal hétero ao mesmo tempo, prefere ceder a mesa para aquele casal hétero e o outro casal LGBT tem que ficar esperando, isso é um tipo de constrangimento. O LGBT ele é brasileiro como qualquer outro. Uma minoria em especial precisa de maior atenção: os índios. O IBGE catalogou 305 etnias indígenas, 200 delas em reservas que ocupam 12,5% do território nacional. Os mais de 817 mil brasileiros que se declararam índios têm menor acesso à saúde e à educação. 36,1% dos domicílios não têm banheiro e 23,3% das pessoas com 15 anos ou mais são analfabetas. A atenção, né, do Estado com relação a várias questões, né, não estão contemplando da maneira que deveria ser a população indígena. Na reportagem de amanhã, você vai saber os reflexos do rápido envelhecimento da população brasileira e como evitar problemas na Previdência Social.
Ficamos por aqui. No decorrer do dia você acompanha outras informações nos boletins do Senado Agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.